se as empresas não mudarem a forma de fazer negócio e não tiverem preocupações com controles internos, políticas, código de ética, que sejam efetivamente cumpridos, não só a empresa vai ser penalizada, como seus executivos. Vou conversar agora com a Alessandra Gonçalves, sócia fundadora da LEC, uma empresa que presta serviço a outras no segmento de compliance. Qual a situação este ano? O que mudou do ano passado para cá? Oi, Luciene. A LEC é, na verdade, uma comunidade de compliance. Nós formamos profissionais para atuarem na área de compliance e a gente tem sentido realmente um aumento expressivo na quantidade de profissionais que buscam se aperfeiçoar na área de compliance. Por quê? Porque a demanda do mercado aumentou e aumentou bastante. Antes nós tínhamos multinacionais e setores regulados que buscavam compliance. Hoje nós temos praticamente todo o mercado buscando compliance, porque já se percebeu que se as empresas não mudarem a forma de fazer negócio e não tiverem preocupações com controles internos, políticas, código de ética, que sejam efetivamente cumpridos, não só a empresa vai ser penalizada, como seus executivos, que é o que está acontecendo, por exemplo, na Lava Jato. E como a empresa se organiza? Que departamentos precisam ter representantes especializados em compliance? Na verdade, o decreto que regulamentou a lei anticorrupção, ela deixa muito claro que eu tenho que ter uma pessoa responsável pelo programa de compliance. Essa pessoa, ela não necessariamente precisa trabalhar full só com compliance, mas é assim, recomendável que realmente a pessoa tenha o máximo de tempo dedicado à área. Por quê? Porque é uma área que vai demandar realmente bastante trabalho. E o que essa pessoa vai fazer? Ela vai implementar políticas dentro da empresa, vai fazer análise de riscos de corrupção, vai implementar controles, vai dar treinamentos para as pessoas, vai implementar ou aprimorar, se a empresa já tiver um canal de denúncias, vai efetuar investigações internas, vai poder punir aqueles, dentro da empresa que estiverem fazendo atos ilícitos, cometendo atos ilícitos ou contra o código de ética, por exemplo. Então, na verdade, é um programa que ele protege a empresa, para que a empresa tenha certeza de que os seus colaboradores e até seus terceiros não estão praticando atos ilícitos que podem respingar na empresa e seus executivos. O profissional que queira se especializar em compliance, que conhecimento pré-existente precisa ter? Olha, não existe ainda uma exigência, de algum curso específico, mas nós sempre dizemos que assim, quanto mais a pessoa puder se especializar no tema, melhor, tá? Nós temos hoje compliance officers que vieram da área jurídica, que vieram da área de marketing, da área de finanças. O importante é que seja um profissional que ele tenha um conhecimento de negócio, ele tenha bastante maturidade profissional e também tenha conhecimento da lei anticorrupção e de algumas regulamentações relativas ao setor que ele vai atuar. É uma situação diferente no nosso país que faz com que as empresas sintam o peso, a necessidade dessa preocupação? Sem dúvida. Inicialmente, existia compliance apenas nas multinacionais, algumas que eventualmente já tinham até sido penalizadas, principalmente pelo governo americano, e nos setores regulados. Hoje a gente percebe realmente um movimento do mercado, não só porque as multinacionais exigem cada vez mais dos seus fornecedores, mas porque as empresas que estão no olho do furacão verificaram que para que elas possam voltar a fazer negócios, elas vão ter que ter compliance, e também a sua cadeia, está sendo cada vez mais exigido de qualquer empresa que demonstre para o terceiro com o qual ela vai trabalhar que ela tem um programa de compliance. E além disso, os seus executivos estão cada vez mais preocupados com as penalidades que eles possam ter. Eu acho que é bem simbólico o que aconteceu na Lava Jato em relação à prisão de altos executivos. Imagina você dentro de uma empresa pequena, você diz, poxa, se aquele executivo daquela grande empresa foi preso, por que eu não poderia ser? Então isso foi muito simbólico e realmente está preocupando os empresários. E onde buscar indícios de corrupção dentro de uma empresa? Olha, existem várias situações, tá? E a lei, ela é muito pesada. Em que sentido? Ela vai punir a empresa mesmo que os seus gestores não estejam a par do que está acontecendo dentro da empresa. E até se o ato for praticado por terceiros. Então, o que a empresa tem que fazer? Ela tem que criar procedimentos dentro da empresa para evitar que os atos sejam praticados. E a ideia é criar realmente políticas dentro do negócio da empresa, que possam informar aos seus colaboradores qual é a forma correta de fazer determinada prática. Por exemplo, empresas que participam com licitações. É muito importante ter uma política de interação com o governo, treinar os profissionais, porque muitas vezes os profissionais às vezes praticam atos ilícitos sem saber.
Em licitações isso é muito comum. Existem algumas práticas no mercado, na outra empresa eu fazia assim. O próprio profissional acha que está certo e o funcionário público também. Uma interação assim mais do que adequada dentro de uma licitação, por exemplo, que pode depois trazer problemas para a empresa. Qual é a punição prevista em lei para a empresa e para os executivos envolvidos em casos de corrupção? Com relação aos executivos, nós temos o Código Penal e algumas leis esparsas, como a lei de lavagem de dinheiro. A lei anticorrupção ela é específica para as empresas e ela traz dois tipos de punições. Punições administrativas, multa, publicação da condenação, sem contar com a reparação do dano, tá? E também as medidas judiciais. Se a empresa sofrer um processo judicial, ela pode ter vários tipos de penalidades, inclusive perder benefícios que ela tenha, por exemplo, empréstimos públicos, incentivos fiscais, e numa situação assim, mais complicada, ela poderia até ser dissolvida pelo poder público. E o executivo? O executivo ele vai sofrer só sanções penais, né, que estarão dentro hoje do Código Penal e de algumas leis esparsas. Tá? Sobre a formação, como é que é o curso? Quanto tempo leva? Quais são as disciplinas? Você pode passar um panorama? Sem dúvida. Hoje nós temos o curso de Compliance Anticorrupção, que ele tem duração de 6 meses. E qual que é a ideia do nosso curso? Nós trazemos para o aluno uma ideia de como funcionam as legislações no mundo, principalmente nos Estados Unidos e no Reino Unido, que são duas legislações muito fortes, que a gente chama de FCPA americana e UK Bribery Act britânica, e também focamos na lei brasileira. E damos ao aluno todo o conhecimento necessário para que ele possa montar um programa de compliance. Então, a gente estuda junto com o aluno, né, apresenta ao aluno todos os elementos do programa de compliance e o que ele precisa fazer em cada um dos elementos para que ele consiga, dentro da empresa em que ele atua, implementar um programa efetivo de compliance. Em geral, a presença deste aluno lá é investimento dele mesmo ou da empresa em que ele atua? Olha, nós já tivemos essas duas situações. Em alguns casos é do próprio aluno, a maioria das vezes quando é um profissional que ainda não atua, por exemplo, em compliance e quer passar a atuar em compliance, e nós temos muitos casos também de empresas que investem em seu profissional. Por quê? Porque a empresa precisava de alguém de confiança para a área de compliance. Então, às vezes a empresa tirou alguém da área de marketing, tirou alguém do jurídico para passar a trabalhar com compliance, só que aquela pessoa não tem conhecimento de compliance. Então, a empresa sabe disso e investe no seu profissional. Hoje, no mundo, quais são as nações com leis mais rígidas contra a corrupção? A gente pode apontar, né, além da lei brasileira, que é bastante rígida, tá? O FCPA, que é a legislação americana, que ela é de 77, ela é a mais antiga, é a que tem mais casos, então ela ainda é muito emblemática. E temos também essa lei do Reino Unido, que é a UK Bribery Act. O que tem de diferente da UK Bribery Act? Ela pune também a corrupção privada, que a gente pouco fala, né? Inclusive no Brasil, a nossa lei, que a gente ficou conhecida como lei anticorrupção, não fala de corrupção privada, só fala de corrupção pública. Então essa UK também é uma legislação importante por conta disso. Alessandra, muito obrigada por mais esta participação aqui para a Ducascope TV. Eu que agradeço. Luciene Miranda para a Ducascope TV.